Fala aí, galera da literatura irreverente. Hoje nós estamos de volta aqui para falar de ninguém menos que Boccaccio, um dos expoentes do arcadismo português e, por que não dizer, do arcadismo universal. Roda! O Manuel Maria Barbosa do Boccaccio, ele tem um pseudônimo que é uma das principais características do arcadismo, que é Eumano Sadino. Eumano vem de Manuel, simplesmente ele inverteu a sílaba El, né, colocou no início, e aí tivemos aí o Manuel. E Sadino porque ele nasceu na província, na cidade de Setúbal, às margens do rio Sado, e portanto ele é um Sadino, portanto Eumano Sadino. Diga-se de passagem, a semântica da palavra Setúbal é Luso e Túbal, que na mitologia grega eram ambos filhos de Baco, né, que era o deus do vinho. Eu gostaria de abrir um parêntese para observar que Portugal sempre teve um autor principal para cada movimento literário, né? Por exemplo, Camões. Deixa eu ver aqui, Camões. Camões é ligado ao classicismo e não poderia deixar de ser, porque realmente Camões é um personagem ímpar na literatura portuguesa e universal. No modernismo nós temos Fernando Pessoa, por exemplo, e no romantismo nós temos o exemplo de Almeida Garrett, aqui com Viagens à Minha Terra, por exemplo, né? Existem alguns estudos na literatura universal que dizem que, na verdade, o Boccaccio ele almejava ter o alcance de Luís de Camões. Inclusive, ele tentou, segundo esses estudos, seguir os passos de Luís de Camões, alistando-se na marinha. Ele, quando saiu de Portugal com destino à China, ele passou pelo Rio de Janeiro, olha que interessante, né? Foi para a Índia, foi para a China, e ele, inclusive, depois ele morou em Goa. Aliás, eu gostaria de abrir um parênteses aqui para dizer que deserção na época não era crime, e ele desertou da marinha portuguesa e foi parar em Goa. Em Goa ele acabou conseguindo uma passagem então de volta para Portugal. A vida amorosa, para variar, desse tipo de personagem que sai para rodar o mundo, é sempre um desastre, né? Ele era apaixonado por uma mulher, a Gertrúdia, e durante as viagens dele, a mulher acabou se casando com o irmão dele. Então o amor da vida dele, ou um dos amores da vida dele, acabou se transformando na cunhada dele. E foi justamente a partir daí que ele desenvolveu ainda mais a produção literária dele. Daí nós podemos deduzir que a vida dele, as experiências que ele vivenciou, tem a ver com as transformações pelas quais passou a literatura dele, né? Nós temos também que pensar que o arcadismo surgiu como uma espécie de reforma ao barroco, que se baseava muito nos clássicos e na religião. E a partir do arcadismo, a ideia era desvincular-se justamente dessas, digamos assim, obrigações, né, de dar bênção para a igreja, para a monarquia, etc. Então, justamente foi por isso que o arcadismo lançou mão do recurso dos pseudônimos, justamente para manter-se, digamos assim, incólume aos ataques e possíveis reprovações da igreja e da monarquia. O Boccaccio, inclusive, acabou sendo caçado pela Santa Inquisição. Veja bem que ele realmente passou poucas e boas para defender as ideias e a poesia dele. Inclusive, depois dessa condenação, ele foi absolvido com a ajuda do Pombal, que é o famoso Marquês de Pombal. Como escola literária, é interessante saber que o arcadismo ele retoma aquela montanha grega chamada Arcádia, que era para ser uma montanha tranquila, para meditação, vida pacata. Ela era, digamos assim, o Woodstock da época, né? Para os poetas e os artistas tocarem seus instrumentos, compor seus poemas, enfim, fazer o que eles gostavam de fazer para buscar inspiração. O arcadismo, a Arcádia, passou a ser uma agremiação de escritores onde se observava um conjunto de regras, onde todos os autores deveriam respeitar e levar em consideração essas regras. Então, quais eram essas regras? Era a busca por equilíbrio em oposição ao desequilíbrio do barroco,
os clichês latinos com referência à antiguidade clássica. Não é em vão que o arcadismo é chamado de neoclassicismo. E, portanto, no arcadismo nós temos o surgimento das expressões como carpe diem, que é aproveite o dia, fugiere urbem, que é fuja da cidade, logos ameno, que é um lugar ameno, onde você ia para curtir a vida, ou inutilia truncat, que é corte tudo aquilo que for desnecessário, e a áurea mediocratas, que é um pressuposto de que só é feliz quem consegue viver com pouco. Olha que interessante isso, né? O pastoralismo, essa palavra é muito estranha, o pastoralismo é uma outra característica onde o poeta projeta sua voz como se fosse um pastor. E ele vive ali naquele bucolismo, cuja única obrigação é, digamos, conduzir e pastorear as ovelhinhas dele, né? Aí nós temos no arcadismo brasileiro os exemplos de Thomas Antônio Gonzaga, que é o Dirceu, da Marília de Dirceu, e o Cláudio Manuel da Costa, que era o Galo Seste Saturnio, só para citar esses dois que eram os mais destacados, né? E com Boccaccio não vai ser diferente, né? Ele tinha o pseudônimo de El Mano Sadino. Muito bem, eu até gosto desse nome dele, acho legal. E, por último, a natureza, que seria um lugar, digamos assim, simbólico, onde as pessoas almejam estar em tranquilidade e equilíbrio, era ali que surgiam as musas. O Boccaccio, por exemplo, tinha várias musas. A própria paixão dele, que posteriormente se tornou cunhada dele, né, a Gertrúria. Aí tinha a Márcia, tinha a Elmira, a Isabela, a Marília, enfim, outras. Ele tinha uma Marília também, viu? A exemplo da Marília de Dirceu. O Boccaccio, para fazer justiça, ele vive 3 grandes momentos na literatura dele que nós teremos que levar em consideração. O neoclássico, onde ele se linka ao arcadismo, incluindo aí aqueles sonetos decassílabos que são lindíssimos, a natureza e os clichês latinos, enfim, aqueles que nós já elencamos aqui, tudo certinho para o arcadismo, certo? Aí, de repente, de uma hora para outra, num momento pré-romântico, ele passa pelas experiências de vida que muda totalmente a postura dele com relação à poesia. Literalmente, digamos assim, da água para o vinho, né? Que é aquela pessoa sóbria e de repente ele toma um vinho que vem do latim in vini veritas, tome o vinho que a verdade sai. E a partir daí ele começa a pensar no fado. E se nós analisarmos a semântica da palavra fado, o fado é uma música tradicional de Portugal, mas ela significa muita melancolia. A semântica da palavra fado significa destino. E qual é o destino de todos nós? A morte, não é verdade? A partir do momento que ele passa a pensar na morte, a poesia dele muda drasticamente. Este é o momento pré-romântico dele. Inclusive, ele usa um eufemismo para a morte, que é a secretária antiga. E, finalmente, com relação aos poemas satíricos e eróticos dele, e é aqui que tem que se fazer justiça, porque Boccaccio não é feito somente de anedotas e erotismo e neologismo de bobagem, etc. Nós podemos dizer que vão decorrer justamente dessa tendência que ele tem de ser um poeta, digamos assim, irônico, que ele é chegado a um pecado da carne, né? Porque é normal. Ele é chegado numa boemia e, escrevendo os sonetos eróticos, sensuais e pornográficos, às vezes ele chega inclusive à escatologia. Inclusive eu não vou recitar aqui nenhum dos poemas dele, dessa fase, digamos assim, erótica dele, mas eu posso elencar aqui alguns títulos, tipo o soneto do membro monstruoso, o soneto de todas as putas, soneto da cagada. Não deixa de ser interessante, mas parece dizer respeito a um drama pessoal que ele vivenciou. De acordo? Então, eu gostaria de deixar a todos aqui a possibilidade de pesquisar no Google e ver realmente a produção literária de Boccaccio,
que não é somente a parte de erotismo, mas também é feita de poemas maravilhosos. Eu gostaria de pedir a todos que se inscrevessem no canal, que deixassem um like aqui, ativassem a sinetinha, porque muito em breve voltaremos com novidades do nosso canal Literatura Irreverente.